Senhor presidente, senhores senadores, senhores que esse dia inteiro nos trouxeram informações sobre esse projeto, sobre a situação, eu quero começar dizendo que eu não voto contra a Petrobras, nem voto contra o Brasil. E eu espero que nunca tenha que escolher entre um dos dois, que aí eu escolheria o Brasil. Nós temos que combinar essas duas entidades maravilhosas. O Brasil, nossa pátria, e a Petrobras, uma empresa que honra essa pátria. Para isso, nós temos que analisar projetos que digam respeito à Petrobras com muito cuidado. Esse projeto chega aqui, e eu não o recuso sob a forma de entreguismo em absoluto, mas ele chega aqui sem ter passado pela Comissão de Economia. A Comissão de Ciência e Tecnologia, que eu presido, que tem tudo a ver com a Petrobras, a Comissão de Educação, que hoje tem a ver com o que a Petrobras produz. Eu gostaria, e estou entregando ainda hoje, um pedido para que o projeto passe pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu gostaria de ver quais são as implicações desse projeto ou deste não projeto, se ele não for feito, sobre a ciência e a tecnologia. Que confesso que eu tenho dúvidas. Se continuar como está o regime de partilha, será melhor ou não para o Brasil e para a educação. Tenho dúvidas, sim, tenho. E vou dizer por quê. A Petrobras registrou prejuízo de 21 bilhões em 2014. Eu estou falando dados de balanço. Não, parte. Claro que eu dou a parte, sem nenhum problema. Senador Gustavo, só como eu tinha sido chamado aí, eu estava aqui, mas eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte, duas coisas, inclusive nós conversamos isso na comissão lá de Ciência e Tecnologia. Duas coisas orientam esse encaminhamento. Primeiro, é o que nós tínhamos defendido, era a junção de todos os projetos, e não um projeto. Portanto, não dá para você discutir essa questão da Petrobras como se fosse um samba de uma nota só. Como se alguém até tivesse a varinha de condão e dizer, é esse o caminho. Então era juntar tudo. Ora, se juntar tudo nessa casa resultou em comissão especial, senador Gustavo, agora nós acabamos de criar a comissão especial da reforma. Por quê? Porque nós temos diversos projetos. Nenhum projeto desse da reforma política, senador Gustavo, por mais importante que seja, ele é 1/5, ou melhor, 1/100º do que representa a história em relação à economia e à nação. Eu até usei uma frase ontem, senador Gustavo, que eu disse o seguinte, a ira da questão do Lava Jato não pode ser direcionada à nação. Em nome dessa ira não se pode matar o que é a principal intervenção desse país do ponto de vista da economia, do desenvolvimento e do financiamento, principalmente da educação que Vossa Excelência tanto defende. Então, portanto, essa matéria pode até ir para a Comissão de Ciência e Tecnologia, mas ela tem que ser tratada numa comissão especial também, senador Gustavo. Juntar tudo para a gente discutir exaustivamente e ver qual é a melhor proposta. Pode ser que a minha visão esteja errada, eu só vou ter condição de descobrir isso se tiver a oportunidade de a gente ouvir a visão dos outros. Na medida que só a minha visão prevalece, eu não tenho como debater essa matéria. Esse é um pedido que a gente fez no dia aqui, senador Lindbergh, ao presidente Renan, e estamos ali na reunião de líderes, por isso que eu estava lá, pleiteando aos líderes que a gente leve essa matéria como levou-se. Pacto Federativo, reforma política, Código Civil e outras coisas mais para a comissão especial. E isso é mais importante que todas essas comissões especiais que foram criadas. Portanto, essa matéria tem que ter esse tratamento para a gente produzir uma peça capaz de resolver esses dois problemas, da Petrobras e principalmente do Brasil, senador Gustavo. Obrigado, senador Walter. Senador Lindbergh, continuando aqui, as minhas preocupações com a empresa, mas de quem quer essa empresa, quem ama, eu diria até, como quem cresceu vendo a luta da Petrobras. Prejuízo de 21 bi. Valor de mercado da empresa com queda abismal nos últimos anos. Em 2010 valia 380, em 2014 caiu para 128. Apesar de um patrimônio considerável, a má gestão na Petrobras, a gente tem que assumir isso. Houve má gestão no manuseio do preço dos combustíveis. Quem ama a Petrobras tem que dizer isso. Quem esconder isso não respeita a Petrobras.
Houve manipulação dos preços por razões políticas e essa é a principal causa da crise. A propina lava-jatos desmoraliza, mas o que degradou financeiramente foi o preço do petróleo. O prejuízo da Petrobras, então, não faz frente ao lucro das demais empresas. Do ponto de vista do endividamento, a empresa hoje está com um endividamento que pulou de um pouco para muito. A Shell tem 0,51, a Petrobras tem 4,57 na relação dívida-lucro. Tudo isso leva a reconhecermos, os que amam a Petrobras, respeitam a Petrobras, que ela é uma empresa que precisa de apoio e alertas. Sem alertas, conspiramos contra. E aí eu me pergunto, obrigar a Petrobras a colocar 30% na exploração de cada reserva não vai complicar ainda mais a situação da empresa? Ou a empresa, não tendo condições, não explora o poço. E aí, nós não vamos ter poços de petróleos tapados por falta de recursos financeiros da Petrobras para explorar? E isso não significa uma redução no fluxo de renda desse país e, portanto, de royalty para a educação? Significa. Eu não quero nossos poços saqueados, mas também não quero eles tapados. Até porque teria uma boa justificação para tapá-los. É dizer que temos que ter reservas para o futuro e aproveitar o preço crescente. Tudo indica, não sabemos quanto tempo, que o petróleo será substituído por outras fontes alternativas ao longo do tempo. Isso é óbvio. E que a crise ambiental vai gerar dificuldades para permitir o uso de petróleo. São duas realidades. A crise ambiental e o avanço tecnológico conspiram contra a indústria petroleira. Não sabemos em quanto tempo. Pode ser 10, pode ser 20, pode ser 30, mas não vai chegar a 50 anos que a gente vai ter fontes diferentes. Nessas condições, eu creio que a gente deve sim fazer uma análise da situação que nós temos hoje no futuro diante da opção da partilha que eu votei a favor aqui alguns anos atrás. Tem que analisar se esse é o melhor caminho. A gente tem que reconhecer quando erra, mas eu não sei se errou ainda. Tem que analisar. Hoje não bastou. Esse debate, para mim, não foi suficiente. Não porque eu não recuso esse projeto, porque não vejo o senador Serra como entreguista. Quem conhece a história dele, quem lê o livro 50 anos essa noite, conhece a história dele. Mas talvez ele esteja muito equivocado, sim, com esse projeto. É possível que ele possa ser melhorado. Também acho que pode estar equivocado quem defende de qualquer maneira continuar no status quo sem a menor mudança, meu caro Haroldo. Vamos debater mais. Vamos levar para a Comissão de Economia. Vamos levar para a Comissão de Ciência e Tecnologia. E eu insisto, para a de Educação também. Porque o que passar com a Petrobras diz respeito a recursos para a educação. Embora eu não sou muito otimista nisso. Porque dos 6 bilhões que se pensava, só entrou 1 na educação, nesse último ano e meio. 6 bi entrou 1. Verdade que 2 chegaram, mas não foram gastos. Então eu não sou. Além disso, mesmo que tudo der certo, o que a gente precisa para dar o salto à educação é tão grande que o pré-sal não vai ser algo fenomenal, vai ajudar. O Brasil é grande demais para caber num poço de petróleo. Essa ideia de que o pré-sal resolveria o Brasil, isso é uma ilusão. Quem resolve o Brasil são 200 milhões de brasileiros, com sua capacidade. É o PIB que nós temos elevado, é a capacidade industrial, apesar da desindustrialização. E o pré-sal ajuda, claro que ajuda, mas não salva. Mas ajuda. Por isso eu acho que na Comissão de Educação também deveria ir. Vamos debater. A gente tem que debater isso com cuidado, com rigor, com aritmética. Qual é o total das nossas reservas? Quanto precisa de investimento para isso? A Petrobras tem condições de colocar com 30% em cada um para explorar tudo isso ao longo de alguns anos?
Se tem, tudo bem. Se não tem, vamos analisar quanto a gente perde ao manter o poço tapado. E vamos ver quais são as precauções que a gente toma para que esses poços não sejam saqueados, mas que não fiquem tapados. Que eles sejam explorados respeitando a Petrobras, mas no interesse do Brasil. Uma entidade que é maior do que a Petrobras. E, às vezes, quando a gente está muito envolvido numa luta, velho Zara, a gente esquece isso e fica no menor. Tem gente que acha que o Brasil é o Corinthians. Outros, ao meu lado, acham que é o Náutico de Pernambuco. O Brasil é maior do que os times, é maior do que a Petrobras. Muito maior. Mas precisa dela como símbolo e como instrumento de produção. E como geração de riqueza. E tapado, poço, não é riqueza. Pode até dizer que é patrimônio, mas não é riqueza. Riqueza é quando a gente consegue tirar, levar, explorar, vender e distribuir a renda. Essa distribuição, essa quantidade de recursos, a gente precisa analisar. Não me sinto preparado para votar esse projeto. Por isso eu peço que analisemos com mais cuidado, com mais rigor, sem preconceitos, embora com amor à Petrobras. Amor não é sinônimo de preconceito. Amor exige, inclusive, que você perceba as falhas, que corrija os rumos. E é isso que a gente precisa. Não está bem como está. A prova são esses dados que eu li. Agora, não quer dizer que simplesmente abrir tudo seja o caminho. Vamos analisar. Mas vamos parar de obrigar uma empresa que está nessas dificuldades de ser a responsável pela exploração de todo o nosso patrimônio. Vamos liberar a Petrobras disso, mas não simplesmente dizer que não existe mais nenhuma regra de como e quem vai explorar os nossos petróleos. Vamos debater o projeto do senador Serra, com o respeito que ele merece como pessoa que, na ótica dele, quer o bem do Brasil. Eu também quero. Por isso eu quero mais tempo para analisar o projeto dele. Muito obrigado, senador Cristóvão. Eu chamo a senadora Lídice da Mata. Agora, pelas intervenções de um conjunto de senadores,